Olá, equipe de álgebra linear. Nessa videoaula, vamos ver o que são subespaços vetoriais. Vamos nessa? Seja V um espaço vetorial e S um subconjunto não vazio de V. Se S também for um espaço vetorial em relação às operações em V, chamamos S de subespaço vetorial de V. Então, olhem só, se a gente tem um espaço vetorial V, se a gente pega esse conjunto V e restringe ele a um subconjunto S, e esse subconjunto S continua sendo um espaço vetorial, ou seja, satisfazendo todas aquelas 10 condições, então a gente fala que S é um subespaço de V. A vantagem aqui é que, em vez de ficarmos verificando todas aquelas 10 condições, a gente tem um resultado dado por esse teorema 2 que simplifica bastante essa situação, esta análise. Seja S um subconjunto não vazio de V. S vai ser um subespaço vetorial de V se e somente se as seguintes duas condições são válidas, ou seja, se S ele é fechado para multiplicação por escalar, isso quer dizer que αx pertence a S para todo x em S e para todo real α, e também se ele é fechado para a soma, ou seja, se x somado com y pertence a S para todo x e para todo y pertencendo a S. De imediato, a gente consegue mostrar dois subespaços de V. Um deles é o subespaço formado apenas pelo conjunto que contém o vetor nulo. Bom, esse conjunto, claro que se você multiplicar uma constante pelo vetor nulo, vai ser o vetor nulo, ou seja, está em S, e se você somar aqui o vetor nulo com o vetor nulo, o resultado também é o vetor nulo, ou seja, fechado para multiplicação por escalar e para a soma de vetores. Outro subespaço também de cara é o próprio conjunto V, porque se V é um espaço vetorial, é claro que V não é vazio e é claro que ele também é fechado para a soma e para a multiplicação por escalar. Esses dois subespaços são chamados de subespaços triviais de V. Outros subespaços que não sejam os triviais são chamados de subespaços próprios de V. O subespaço que contém apenas o vetor nulo é chamado de subespaço nulo. Bom, é claro que se um conjunto S de um espaço vetorial V não contém um vetor nulo, então S não é um subespaço de V. De fato, olha só, porque se a gente multiplicar o escalar 0 por um vetor V qualquer de S, o resultado é sempre o vetor nulo. Então, para que S seja o subespaço vetorial de V, é necessário que ele contenha o vetor nulo, embora isso não seja suficiente, uma vez que na definição exige que S seja um conjunto não vazio. Chamo muita atenção para isso. S não pode ser um conjunto vazio. Bom, vamos então a alguns exemplos. A gente tem que o conjunto S, dado pelos vetores 2 por 1, x1, x2, em que x2 é igual a 3 vezes x1, é um subespaço de R2. Bom, aqui nesse exemplo, o que a gente tem, vou só apagar aqui rapidinho, é que o nosso caso aqui, o R2 é o próprio espaço vetorial, conjunto V. Vamos verificar que, de fato, que S é um subespaço de R2. Bom, a primeira coisa para verificar que é um subespaço é mostrar que S é diferente de vazio. Olha, de fato, olha, S é diferente de vazio, pois a gente tem que o vetor nulo pertence a S. De fato, olha, se você pegar aqui, o x2 aqui vale 0 e é o triplo de x1, que também vale 0. Primeira condição satisfeita. Vamos verificar agora se S é fechado para multiplicação por escalar, condição 1. Então, vamos lá. Seja alfa um escalar, ou seja,
pertencente aos reais. E vamos chamar aqui V igual a x1, x2, um vetor de S. Se V é igual a x1, x2 é um vetor de S, a gente tem então que logo, né, x2 é igual a 3x1. Bom, agora vamos verificar se α vezes V também é um vetor de S. Olha só, α vezes V é igual a alfa x1, alfa x2. Bom, mas alfa x2 é igual a, vamos pegar aqui, alfa x1, ou seja, alfa que multiplica 3x1. O que nos dá aqui? Aqui a gente tem alfa x1 e aqui embaixo a gente tem o triplo, né, da primeira componente, 3 vezes alfa x1. Ou seja, esse cara aqui, a segunda componente do vetor é o triplo da primeira. Ou seja, esse cara também pertence a S. Bom, a segunda condição é verificar se é fechado para a soma. Para isso, a gente precisa, então, né, de dois vetores. Eu já vou ser aqui um pouco mais direto, beleza? Então, sejam, vou chamar aqui de x1, 3x1, né? Uma vez que para estar em S, basta que a segunda componente seja o triplo da primeira. Então, né, pertencente a S, e vou chamar aqui de y1, 3y1, também pertencente a S. Aqui é o nosso vetor, vou chamar aqui de vetor x, e aqui de vetor y. Se a gente soma x com y, aqui, pessoal, a gente pode usar como a nossa soma é a soma usual, não precisa desse bolinho mais, correto? X mais y é igual a x1, 3x1, mais y1, 3y1. Bom, mas aqui, fazendo as devidas operações, é igual a x1 mais y1, 3x1 mais 3y1, que é igual a x1 mais y1. Embaixo, podemos colocar 3 em evidência, que multiplica x1 mais y1. Ou seja, a segunda componente é o triplo da primeira e pertence também a S. Portanto, como a gente tem que S é diferente de vazio, fechado para multiplicação por escalar e fechado para a soma de vetores, a gente tem então que S é um subespaço vetorial, ou apenas subespaço, de R2, ou seja, de os vetores de duas dimensões. Por outro lado, o conjunto S dos vetores que tem a primeira componente igual a 3 e a segunda componente real não é um subespaço de R2. Existem várias maneiras de verificar isso. Mostrar que não é fechado para a soma, mostrar que não é fechado para a multiplicação por escalar. No entanto, aqui a forma mais simples é verificar que o vetor nulo, que é o vetor 0, 0, não pertence a S, pois não existe um x real, né? X pertencente aos reais, tal, né, que a gente tenha 3x igual a 0, 0. Beleza? Logo, a gente tem, né, que S não é, né, um subespaço vetorial de R2. Bom, vamos a partir de agora, então, analisar, né, alguns outros conjuntos para verificar se eles são subespaços vetoriais ou não. Mais exemplos. Bom, quais os subconjuntos a seguir de R2
com as operações usuais de soma e multiplicação por escalar de vetores são subespaços? Vamos lá. W1 é o conjunto de todos os vetores do tipo xy, onde x é maior ou igual a 0. Vamos lá. É claro que o vetor nulo satisfaz a condição, então a gente tem que ir por outro caminho. Olha lá. Vamos pegar aqui então, dois vetores de W1. Ou melhor, vou pegar um vetor de W1, o vetor 2, 3. É claro que esse vetor pertence a W1. Por quê? O x é maior ou igual a 0, então pertence a W1. E vamos pegar um outro constante real, ou seja, podemos pegar o menos 1, por exemplo. A gente tem que menos 1 que multiplica 2, 3 é igual ao vetor menos 2, menos 3, que não pertence a W1. Ou seja, esse cara aqui para a gente é o escalar alfa, vamos dizer assim. Ele pertence aos reais. Esse alfa específico, quando eu multiplico pelo vetor 2, 3, faço com que o resultado não pertença a W1. Por quê? Porque a componente aqui ela é negativa, a primeira. Então, pessoal, para não ser subespaço, basta que exista um número real, uma constante real, de modo que se eu multiplicar por um vetor do conjunto, o resultado não esteja no conjunto. Logo, a gente tem que W1 não é um subespaço. De R2. Bom, W2 é o conjunto de todos os vetores do tipo xy com x maior ou igual a 0 e y maior ou igual a 0. Bom, aqui, pessoal, novamente, o mesmo exemplo aqui que eu usei para W1 também pode ser utilizado para mostrar que W2 também não é um subespaço vetorial. Porque esse 2, 3 também pertence a W2, Os dois são não negativos, Então, eu vou deixar aqui como exemplo para vocês verificarem o W2. Mas aqui, viu, não é. Só para adiantar. Bom, vamos ver aqui agora, então, a letra C, W3. W3 é o conjunto de todos os vetores do tipo xy em que x é igual a 0. Bom, olha só. A gente tem que W3 é diferente de vazio. De fato, o vetor nulo satisfaz a condição. A gente tem que o vetor nulo 0, 0 pertence a W3. Agora falta verificar se W3 é fechado para a soma e para a multiplicação de escalar. Para isso, vamos pegar uma constante real, Então, seja alfa real, genérica, E pegar dois vetores, de W3 e x. Vou chamar aqui de x mesmo, x igual a x tem que ser 0 pelo componente, ou seja, 0x e y igual a 0y, beleza? Coloquei a setinha para diferenciar nesse caso. Observem que x pertence a W3, o mesmo acontecendo com y, que também pertence a W3. Se a gente multiplica alfa, por x, pelo vetor x, a gente tem como resultado o vetor 0, alfa x, correto? Bom, é claro que o primeiro componente continua sendo 0, que ele pertence a W3. Além disso, se eu somo x, o vetor x com o vetor y, o resultado vai ser que 0 no primeiro componente e x mais y na segundo componente, ou seja, também pertence a W3. Ou seja, W3 é diferente de vazio, W3 é fechado para a multiplicação por escalar e fechado para a soma de vetores. Portanto, a gente tem que W3 é um subespaço de
R2. Vamos tomar mais um exemplo? Se V é o conjunto de todos os polinômios de grau exatamente igual a 2, V não é um subespaço de P2. Lembrando que P2, pessoal, é o conjunto, dos polinômios de grau menor ou iguais a 2, e além disso, com o polinômio nulo. Bom, por que ele não é um subespaço vetorial? É fácil verificar que o polinômio nulo não pertence a V. Bom, se o polinômio nulo não pertence a V, então a gente tem que V não é um subespaço de P2. Ah, Bruno, não lembrei disso. Bom, vamos pensar o seguinte, olha. A gente tem que x, chamar aqui de V, o vetor x ao quadrado. Ele tem grau exatamente igual a 2, então ele pertence ao conjunto V. Além disso, o vetor u igual a menos x ao quadrado, mais x, por exemplo, também pertence a V. No entanto, se eu somar u com V, o resultado é x, que é um polinômio de grau 1 que não pertence a V. Então, temos várias maneiras de verificar que V, de fato, não é um subespaço de P2.